Fala aí, galera. Aqui é o Cidadão X. Ainda estou tentando retomar minha rotina de vídeos aqui para me enquadrar aí nesse tempo de assuntos polêmicos ou acontecimentos estranhos, ou a necessidade da gente ficar sabendo sobre algumas conspirações, algumas manobras. Também gosto muito aqui no meu canal de vez em quando dar minha opinião sobre alguns pontos, para destacar para vocês o que vocês talvez não tenham visto, não como deveriam. Você já viu que nesses últimos tempos aí tem uma questão de uma indústria de opinião pública. Indústria de opinião, na verdade, onde todo mundo acha que tem que ter sua opinião divulgada para, quem sabe, alcançar outras pessoas que se identifiquem com ela, e depois o cara acaba tirando alguma vantagem disso. Então tem uma indústria de opinião, a galera fabrica opinião aí à torta e à direito. É assim que ele ganha destaque, principalmente nas redes sociais, para quem sabe virar um digital influencer, e aí conseguir acessar ali a opinião de outras pessoas através da sua própria, ser, como a própria palavra diz, um influenciador de massa e ganhar alguma coisa em troca, ter os seus benefícios, as suas vantagens, de ter um status maior, de ser um manipulador de massa, de virar uma celebridade. Então tem uma indústria de opinião. Por que isso acontece hoje, galera? Já fiquei pensando sobre isso. E não tem muito segredo não, tá? O que acontece é que a massa ignorante, não sei se por questão de programação ou de conforto mesmo, pela falta do uso do cérebro, a pessoa se sente mais confortável em não usar o pouquinho que sobrou, já está atrofiado mesmo, talvez até ele sinta algum tipo de dor ou desconforto em ter que usar o cérebro para pensar, opinar, raciocinar, entender. Então ele prefere que outras pessoas façam isso por eles. Então essa massa está tão entorpecida, cara, o cérebro tão atrofiado, que eles se tornaram incapazes de ter uma opinião própria, de ter autonomia de decisões, de ter pensamentos individuais, de chegar a conclusões próprias. Então, como eu disse, eles esperam que outras pessoas façam isso por eles. Eles precisam, por exemplo, da opinião de outras pessoas, para que eles adotem como a sua própria opinião, para ele se sentir, como eu posso dizer, vivo. Como se isso fosse alguma coisa relacionada a viver, né, cara? Não, mas ele se sente assim, ele se sente participante do grupo, ele se sente vivo dentro da sociedade, porque ele tem uma opinião, ainda que a opinião dele seja de outra pessoa. E aí tem os malandros, os pilantras, que já entenderam esse esquema. Esses são os caras que estão na indústria, na fábrica de opiniões. Porque eles vão lá e veem a oportunidade, vem a massa acéfala lá, procurando, ansiando por opiniões de outros, e aí ele vem e monta, ele fabrica artificialmente uma opinião. Geralmente é uma opinião modinha, para agradar uma certa galera. É uma opinião artificial, você vê que não tem profundidade, não tem nada. É só um zumbi que balbuciou algumas palavras que os outros zumbis repetem. Tem um cara que é mais ligeiro, ele cria uma polêmica em cima da sua opinião para atrair certo destaque, e aí ele aparecer, certo? Então eles se tornam influenciadores, eles se tornam manipuladores de massa e tem suas vantagens com isso. O sistema paga para esses caras manipular os zumbis, porque também é uma forma de entorpecimento. É uma forma de garantir que o zumbi nunca pare para pensar sozinho, deixe que outros pensem por ele. Certo? Então, galera, é o seguinte, às vezes, esses fabricantes, esses pilantras, esses oportunistas de opinião, eles exageram um pouco. Geralmente é algo calculado, tá? Principalmente quando o cara não tem uma opinião já de destaque, ele não tem uma posição definida, um status melhor, então ele cria uma falsa polêmica, forçada, muitas vezes artificialmente, ou, sei lá, parece que é bem planejado o negócio, e o cara consegue ganhar destaque. Geralmente pelo ódio, A galera fica odiando uma coisa que o cara falou, mas fica conhecendo aquele cara. E aí tem aquela coisa de a indústria do cancelamento hoje, você já ouviu falar? Você vem dar a sua opinião sobre alguma coisa, e tem algumas pessoas que discordam de você, e aí elas vão te cancelar nas redes sociais. O que é cancelar nas redes sociais? Digamos que seria o que a gente chama de boicote. Contra a sua opinião, contra você. Eles já confundem muitas vezes a indústria dessa fábrica de opinião com a vida pessoal das pessoas,
já querem atacar em alguns pontos mais extremos, né? Querem ofender de uma maneira mais pessoal, ameaçam essas pessoas porque ela falou uma coisa que eu discordei, tá? Então eu quero cancelar você. É um negócio meio esquisito esse negócio de cancelamento, né, mano? Porque é um movimento de discordância em massa, né, que basicamente usa a sua liberdade de expressão para censurar a liberdade de expressão de outras pessoas. Se eu falo assim e você não entende o contexto, fica meio confuso, mas é verdade. Eu vou usar minha liberdade de expressão para criar um movimento popular para censurar a liberdade de expressão daquela pessoa que eu discordei, né? Geralmente, quando esses caras dão essas opiniões, umas pessoas nem ligam para a opinião dele, pá, não estou de acordo, nem discordo, que se dane a opinião daquele idiota. Tem uns, né, que até concordam com a opinião, por mais polêmica que seja, se sente identificado com a opinião daquela pessoa. Talvez ele não se manifeste, para não se expor perante o restante, porque pega mal dentro daquela sociedade padrãozinho, robozinho, onde todo mundo tem que agir igual, né? Mas ele também não vai atrás de criticar. Tem uns até que fingem que criticam, mas concordam com alguns absurdos que surgem aí nessas opiniões, né? E tem aqueles que se sentem ofendidos pessoalmente, né? Leva ela para o lado pessoal, e aí faz aquele movimento de cancelamento. É um movimento de cancelamento fake, galera. Você já entendeu, né? Tem a fábrica de opinião, aí tem a fábrica de cancelamento, né? Que também é com base, sei lá, em argumentos e fundamentos totalmente idiotas, né? E tem essa questão também de ser fake o cancelamento. Porque o cara fala uma merda ontem à noite, de manhã ele é cancelado, aí de tarde ele pede desculpas, aí de noite ele tá de novo influenciando a massa com alguma opinião modinha da vida. Às vezes até o próprio pedido de desculpas do cara, né, viraliza aí, mostra que o cara tá arrependido, que ele é uma boa pessoa e tal. É absurdo, né, cara? Tudo é absurdo nesse sistema aí. Como toda a sociedade hoje é absurda, né? O problema é quando o destino, aí eu tô falando de coisas muito maiores, muito mais pesadas, digamos assim, quando o destino entra, né, nesse sistema. E aí o peso do destino não tem como você controlar. Não é só o movimento de internet de cancelamento. O destino pega pesado de verdade. E ele tem participado muito do sistema, principalmente ultimamente, aí, nessa época de pandemia. Muita gente usa a oportunidade da pandemia, que tá todo mundo em choque, todo mundo querendo saber, todo mundo procurando sobre o assunto, e muita gente dá opinião, né, ali paralela ou vinculada de certa forma, de alguma forma, à questão envolvendo a pandemia, para tirar vantagem pessoal, muitas vezes. Então as pessoas cobram isso, cobram opiniões, cobram pontos, cobram posições, né, dos seus influenciadores, dos seus manipuladores, que eles tanto idolatram, e às vezes essa galera usa a oportunidade, né, para fazer algum tipo de polêmica, falar alguma coisa mais agressiva, uma coisa que, né, possa ser considerada até negativa, mas para ele e para o público dele é algo que agradou. Então você pode discordar muitas vezes do que o cara fala, né, mas tem gente que gosta daquilo, defende, apoia, com base na liberdade de expressão, que ele pode falar a merda que ele quiser, porque eu também, né, gostei da merda que ele falou, então você não pode criticar, não pode discordar. É engraçado que o cara pode falar o que quiser e você não pode criticar ou discordar da fala dele. Eu não estou falando de fazer um movimento de cancelamento, é você ir lá, né, e contra-argumentar a idiotice que o cara falou de maneira fundamentada, por exemplo. Questionar. Ou revelar a hipocrisia por trás daquelas palavras, por exemplo. Então tem que pensar sobre isso, galera. A pandemia, né, ela fez um jogo meio pesado com essa galera, esses influenciadores de massa, né, e ficou um negócio meio esquisito. Né, revelou muita gente. Desnudou muita gente. Derrubou a máscara de muita gente. Porque, como eu disse, o destino pega pesado. Quando o destino entra para cancelar alguém, aí não é cancelamento de rede social. Vou começar dando um exemplo simples para você, que foi o da Maju Coutinho, a menina da Globo lá e tal, apresentadora, né, que no contexto lá da pandemia, né, com a gente está chegando aí a 3 mil mortes diárias, 300 mil mortes, e parece que a galera levou já na esportiva, é natural, é isso mesmo, tá todo mundo aceitando naturalmente, como se fosse uma coisa normal, né, e não é. Tá? São 3 mil pessoas morrendo ao dia. Isso números oficiais, que eu tenho certeza que são manipulados para baixo. E a Maju Coutinho, nesse contexto todo, de lockdown, de medidas de contenção,
e tem toda a polêmica envolvendo o lockdown, tem muita gente que necessita trabalhar, o sistema capitalista faz isso com as pessoas, faz com que elas deem prioridade, por exemplo, a trabalhar para sobreviver do que realmente sobreviver. Ela acha melhor, eu preciso ir para as ruas ganhar dinheiro, e ela prefere isso a resguardar sua própria vida. A vida dela fica em segundo plano. E nesse contexto todo, a galera é muito contra o lockdown, porque o sistema não sustenta as pessoas que precisam ficar em modo de contenção. O sistema tinha que estar aí para prover essas pessoas de um auxílio emergencial, inclusive os pequenos comerciantes, isentar essas pessoas de impostos, bancar um auxílio decente para essas pessoas, criar um projeto financeiro aí de empréstimos a longo prazo, sem juros, para essa galera sobreviver, ou levantar seus negócios após a pandemia, mas criar uma condição para você ter um lockdown real. E aí sim derrubar a transmissão do vírus. Mas é melhor não, deixa a galera se matar aí à vontade, modo capitalista. E a Maju, ela fez um comentário e no final desse contexto ela falou, o choro é livre. E o gado, os bolsominions, ficaram putos, porque se é uma pessoa da Globo falando alguma coisa, eles têm que ser contra. Eles têm que mostrar que a Globo não presta, que a Globo é incoerente, que a Globo é contra a massa, que a Globo como que eu vou dizer, que a Globo é ofensiva, nociva, esse tipo de argumento aí, para desvalidar a Globo, porque a Globo hoje ataca o Bolsonaro. Quando a Globo atacava o Lula, aí a Globo estava certa, aí a Globo era maravilhosa. Quando a Globo agora ataca o Bolsonaro, aí a Globo está mentindo, a Globo não tem credibilidade. Já entendeu o que eu quis dizer aqui, né? E muita gente ficou incomodada, chocada com o fato da Maju Coutinho ter falado que o choro é livre, que tem que fazer lockdown, caso não faça lockdown vai morrer esse monte de gente mesmo. E que quem é contra o lockdown está errado, porque as provas estão aí. Aí, estão os túmulos lotados aí. Isso é a prova de que as medidas de contenção têm que ser implantadas. Não é política, não é uma guerra contra o Bolsonaro, não é fake news. A prova são os túmulos, cara. Então, o choro é livre. Um comentário que eu acho desnecessário para ela, mas se ela fez, eu não vi nada de errado. É isso mesmo, o choro é livre. Eu falo isso pessoalmente com as pessoas. Mas aí os comerciantes, aí a galera, os patrões que estão preocupados, que não estão ganhando dinheiro para pagar seus iates, a prestação dos seus carros e tal, porque eles se acham ricos, mas tem que trabalhar, ou pelo menos explorar outras pessoas para continuar ricos e tal. Eu entendo o esquema aí. Você sabe quem discordou da Maju Coutinho pelo perfil. Então o choro é livre, não pode falar isso, que absurdo! Tá vendo como ela trata a massa? E é engraçado que é a mesma galera que até um tempo atrás, ainda hoje, se surgiu a oportunidade, defende o genocida, defende o presidente, quando ele vem e faz uma piadinha do eu não sou coveiro. E daí eu não sou coveiro? Por conta do número de mortes. E daí não sou coveiro? Hoje teve mais de 300 mortes. Quantas mortes o senhor acha que é? Cara, quem fala de eu não sou coveiro, tá vendo? Presidente, mais uma coisa. Como os dados são do Ministério da Saúde. Eu não sou coveiro. Mas o que o senhor acha da pandemia, do coronavírus? É uma gripezinha. Obrigada a todos. Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar, não, tá ok? Lá atrás ele chegou a falar que isso era fake news, invenção da imprensa. É absurdo, né, cara? E a galera aplaudiu quando ele falou isso. Ultrapassou o número de mortes da China. O Brasil E daí? não vai. Lamento. Quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. E tá vendo como você é educado? Tu viu como você é educado? Quem é de direita toma cloroquina. Quem é de esquerda toma tubaína. A esquerda toma tubaína e a direita toma cloroquina. O cara fez piada das pessoas que estão sufocando. Foi a última dele aqui, que ganhou destaque. Ficou imitando uma pessoa com falta de ar. Você vai pra casa, quando você estiver lá, falta de ar, você vai pro hospital. É sempre num tom de brincadeira. Outro dia ele fez piada com pessoas que morreram de suicídio. Eu acertei. Falei que as pessoas se suicidaram. Tá vendo? Acertei mais uma. Eu sou foda, é isso que se foda. Fevereiro de 21. Pode sorrir, tá, filho? Pode sorrir, tá? Não tem problema não. A coisa é séria, pessoal. Gazeta do Povo. Depressão e suicídio entre jovens aumentam durante a pandemia. É isso.
Um tempo atrás que morreu uma pessoa que estava na fase de teste de uma das vacinas, ele deu risada, porque era uma vacina que ele não queria comprar, a tal da vacina, a vacina chinesa, e ele morreu uma pessoa na fase de teste, né, se suicidou, né, por questão de várias outras pressões sociais, o que é normal, o suicídio hoje, e aí ele deu risada. Achou legal, foi como se fosse uma vitória, ele comemorou como se fosse uma vitória pra ele. Pô, o cara que tomou a vacina chinesa morreu, puta que da hora, mano, agora eu provo que a vacina não presta. E a galera aplaude esse imbecil. Acha isso o máximo. E aí a pandemia, seu Bolsonaro e tal? Eu sou Messias, né, mas não faço milagre. Eu tô com Covid. Eu fiz um vídeo aí, pegando algumas falas dele, da pandemia, absurdas, bizarras. E essa massa, essa galera idiota não ficou chocada com isso. Ah, mas se a Maju Coutinho falou a verdade que o choro é livre, que tá morrendo gente tem que fechar mesmo, infelizmente. Não, mas aí não pode falar isso, não sei o que. Ah, mano, puta, eu tenho uma raiva, um nojo dessas pessoas. Mas o destino não sabe brincar, galera. Como eu falei pra vocês, quando o destino entra no jogo, a política de cancelamento do destino é mais pesada. Por exemplo, teve um deputado bolsonarista, todos eles eu vou apontar para você que tem o mesmo perfil de pessoas, seguem as mesmas ideologias idiotas. Então tem um deputado bolsonarista que era contra vacinas, tá bom, mas ele era contra vacinas porque ele é contra essa vacina de agora, não? As outras vacinas tudo bem, a de agora ele é contra, não vai ter obrigatoriedade de vacina, a galera não pode ser obrigada a tomar vacina, eu vou criar uma lei contra isso, que não sei o quê. Sei lá, né, mano? Tem gente que tem que dedicar, a sua vida pública, ou a sua posição, ou, sei lá, o voto de confiança dos seus eleitores, se dedicar a prioridades melhores. Mas ele quis criar um projeto de lei contra a obrigatoriedade da vacina e, curiosamente, o destino entrou no jogo para cancelar essa opinião dele e ele morreu de coronavírus. Eu não tô dando risada nem comemorando, como outros fazem aí, não. Até podia fazer, porque é bem irônico, O destino, às vezes, é bem sarcástico, é bem pesado. Teve um rabino que disse que é um castigo divino, uma punição divina, contra as paradas gays, por exemplo, o homossexualismo desenfreado pelo mundo. Então o coronavírus era uma punição divina. E aí esse rabino também contraiu o coronavírus, não sei se ele morreu. Mas aí fica meio esquisito, É uma punição divina contra os gays, e aí o próprio rabino que falou isso, fez essa revelação e depois contrai o coronavírus. Ironia do destino? Falei, o destino pega pesado. Teve um cantor gospel que morreu esses dias, o irmão Lázaro, E também, ele disse um tempo atrás que coronavírus era coisa do diabo, que quem pegava coronavírus era do diabo. E aí ele morreu de coronavírus. Não é engraçado, mas mostra bem quem são essas pessoas, o perfil delas, e que tem coisas que, cara, fica meio chato. Às vezes. No caso deles nem ficou chato, porque não vão arcar com o peso da hipocrisia das suas palavras, ou da ironia do destino. Teve um médico também que inventou o kit Covid, lembra? Cloroquina, ivermectina, ozônio no rabo, sei lá, as coisas da direita aí, e ele morreu de coronavírus. Ele inventou o kit, falou que a cloroquina era cura, ou a ivermectina, ou a anita, sei lá, e consequentemente, imagino que ele receitou isso para milhares de outras pessoas, e ele deve ter tomado esse kit, que eles entendiam que inclusive prevenia a doença. Quem tomou a cloroquina não fica doente de coronavírus, e então ele estava imune e ele morreu de coronavírus. Então é uma prova de que cloroquina não funciona, mas também da opinião dessas pessoas. E o pior, a opinião dessas pessoas influencia outras. Lembra que eu falei da fábrica de opinião, a massa entorpecida? Tem aí, sei lá, um pastor também que lá nos Estados Unidos, que não quis fechar o seu templo, porque coronavírus era também coisa do diabo, sei lá, alguma coisa do tipo, e também morreu de coronavírus. Cara, dá pra ficar fazendo isso o dia inteiro. Infelizmente. Um monte de gente falou merda aí, depois foi punida pelo destino, pelo acaso da vida, por coincidências da vida, das quais eu não acredito, e aí tiveram suas palavras refutadas. O destino cancela pesado. Então, voltando aqui, galera, eu cortei o vídeo final dele, na verdade eu cortei um bom trecho dele, que vou separar num segundo conteúdo para vocês. Porque durante a edição, ou seja, eu já havia concluído o vídeo, já estava editando,
eu percebi que eu entrei em dois assuntos que são relacionados no meu jeito de falar aqui, na mesma sintonia de ideias, mas podem ser separados. Eu podia fazer dois conteúdos independentes. Assim o vídeo não fica tão carregado, um vídeo de 30 minutos, para ficar pesado aí para vocês, inclusive para mim também na hora de editar e de publicar. E você assiste quando tiver tempo, mas é uma continuação um do outro os vídeos, tá? Esse é o primeiro, estou concluindo agora, e queria concluir para vocês com a mesma conclusão que eu tive no vídeo posterior e você vai entender. E eu, galera, sou exatamente ou extremamente ou terminantemente contra a política de cancelamento, tá? Eu sou contra a política de cancelamento porque eu acho que você tem que dar liberdade para essas pessoas, por mais imbecis que sejam, de falar as merdas que realmente saem de dentro delas, que mostram o verdadeiro eu delas. Porque é assim que a gente vai ter noção de quem realmente essa pessoa é. Então tem que dar liberdade para ela se mostrar como é verdadeiramente, sem a máscara da sociedade. Para ela revelar o que ela é, através das suas palavras, das suas opiniões. E aí a gente fica sabendo de verdade quem ela é. Ela não consegue esconder durante muito tempo quando ela tem que se expor. Entende? Não dá para ficar cancelando, censurando essas pessoas. Lógico que, em alguns casos, a censura, digamos assim, e eu ainda sou meio que contra, a censura é até um bem necessário para a sociedade. Porque tem gente que fala umas coisas que não tem como, cara. E acaba conduzindo outras pessoas para um lado negativo, conduzindo pessoas à morte, como é o caso agora da pandemia, com esse monte de gente falando merda a respeito do coronavírus, inventando curas, ou negando a doença, ou negando a gravidade, ou criando dúvidas, onde as pessoas que aderem às opiniões delas acabam se expondo, acabam contraindo a doença, contaminando outras pessoas e causando a morte. Então é complicado você achar que tem que deixar essa pessoa falar e essa merda às vezes é muito grave. Mas, cara, da mesma forma, eu acho que deixa ela falar pra gente ver quem ela é de verdade. Então eu expliquei nesse vídeo aqui sobre a fábrica de opiniões, os zumbis que consomem essas opiniões fabricadas, e o esquema de cancelamento, que é falso, e tem um esquema de cancelamento mais verdadeiro, que é a parte do destino. E o destino não sabe brincar com essas coisas, ele pega muito pesado, como eu já havia dito. Beleza? Aqui eu encerro o vídeo e passo para o outro na sequência, e aí vocês vão me entender, porque eu separei os vídeos. Era um outro assunto que eu ia tratar nesse vídeo aqui, e eu ia falar de redução populacional, para você ter uma ideia de como minha mente viaja. E depois eu fiquei com raiva desse deputado, que eu vou falar no segundo vídeo, e a bobagem que está saindo na internet hoje, a polêmica falsa do dia, para fazer fumaça, para iludir sua opinião. E acabei gravando esse vídeo nas coisas que tem na minha cabeça aqui, entrei para o segundo vídeo, e não gravei o vídeo que eu queria, que era sobre redução populacional. Na verdade eu gravei, mas está com 28 minutos, eu não sei se você vai querer assistir. Tem esse problema também. Valeu!